Entramos em 1987. Naquele ano se completava o centenário de nascimento de alguém que traduziu um Brasil erudito, Heitor Villa-Lobos. E naquele mesmo ano morria alguém que traduziu um Brasil histórico, Gilberto Freire, de tantas casas grandes e senzalas. Pois naquele mesmo ano de 87, o Brasil se revelava frágil numa realidade que deixou todos atônitos. O drama da contaminação radioativa. Uma palavra nunca antes ouvida pelo povo, césio, veio nomear uma tragédia. Césio 137 era o nome da contaminação. O Brasil se assustava com um fato antes tão longe de nós. Era ali mesmo, em Goiânia, o cenário da história. O que era aquilo? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu aqui, na nossa terra, assim de repente? Há 15 anos. O acidente nuclear mais grave do mundo depois de Chernobyl. Pela primeira vez na televisão brasileira, o repórter Carlos Nascimento conta toda a história do acidente nuclear que contaminou mais de 140 pessoas em Goiânia e colocou o Brasil entre os países que já sofreram as consequências da radiação atômica. Neste terreno central de Goiânia, onde hoje está esse grande buraco, ficava até 2 anos a Santa Casa de Misericórdia. Enquanto funcionou aqui, o hospital cedeu este prédio, hoje em ruínas, para uso do Instituto Goiano de Radiologia. Com a demolição da Santa Casa, o terreno passou para o Instituto de Previdência de Goiás, que pediu a posse também deste imóvel. O Instituto de Radiologia saiu daqui, mas algumas coisas ficaram no prédio, segundo os donos, embargadas pela Justiça. Entre elas, um antigo aparelho, semelhante a este, usado no tratamento do câncer e que continha uma bomba de césio 137 para radioterapia. Segundo as primeiras conclusões da Polícia Federal, a bomba de césio foi retirada aqui deste local em 2 etapas, nos dias 13 e 19 de setembro, e por 3 pessoas, Kardec Sebastião Santos, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves. Eles pretendiam vender depois esse material como ferro velho. E estava começando assim o pior acidente de que se tem notícia no mundo, com material radioativo utilizado na medicina. Neste desenho feito no Rio, onde está internado, Wagner mostrou à Polícia Federal como entrou no prédio. Fez isso com facilidade, pois não havia portas. A máquina estava dividida em 2 pedaços, o suporte numa sala e o cabeçote em outra. Neste segundo desenho, Wagner reproduziu mais ou menos o aparelho. O revestimento de chumbo pesava 304 quilos, a blindagem 120 e depois havia uma parte de platina e a pequena fonte de césio. Deixando este prédio, a peça passou pela casa de Roberto, que deve ser demolida, e também pela casa de Wagner, interditada com risco de grau máximo. Os dois começaram a desmanchar a carcaça do aparelho. Num determinado momento, a peça já semi-aberta foi trazida aqui para o ferro velho de Devair Alves Ferreira, onde foi desmontada de vez a golpes de marreta. O próprio Devair contou numa entrevista para a televisão como foi o primeiro contato dele com o césio 137, um material altamente radioativo e que existia em pequeno volume, cerca de 100 gramas apenas, embutido dentro do aparelho. Escurecendo, eu vi aquele trem azul. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né? Então eu tiro aqui e vou fazer uma pedra. Ela estava fluorescente, então. É, ela floresce e chama a gente, se faz como é que é? Atrai. Aqui dentro o césio permaneceu bastante tempo e contaminou gravemente outras pessoas de fora e de dentro da família, como a menina Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, que chegou a ingerir algumas partículas. Foi a mulher de Devair, Maria Gabriela, que resolveu dar o alarme. Ela pediu a um funcionário do ferro velho do marido que trouxesse uma parte da peça aqui para o Serviço de Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. Nessa altura, partículas de césio, material e pessoas contaminadas já haviam se distribuído por pelo menos 10 pontos da cidade de Goiânia e até fora daqui, pois Devair vendeu um pedaço do chumbo para uma pessoa da cidade de Goiás, a 130 quilômetros. No dia 29 começaram a chegar os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E Goiânia percebeu então que estava diante de um problema bastante sério. Bom, a diferença de Chernobyl para Goiânia. Em Chernobyl, um reator nuclear com material radioativo em toneladas, muitos isótopos diferentes, como o césio 137, o estrôncio 90, o plutônio 239, com vida média de até milhares de anos, sofreu
uma explosão térmica espalhando uma nuvem radioativa que atinge uma população de milhões de pessoas e em distâncias muito grandes. Resultado, maior probabilidade de câncer e casos agudos de doença só nos técnicos, só houve mortes praticamente em técnicos. Goiânia é totalmente diferente. O que havia era um equipamento de radioterapia, que é uma cápsula contendo só um material radioativo, que é o césio-137. E dezenas de gramas, com uma vida média de 30 anos, bem menor do que milhares de anos, embora grande. O que acontece? Há um rompo, leva-se um ferro velho, onde se rompe essa peça e se espalha um pó. Esse pó cai no chão, impregna objetos como roupas, utensílios e também o corpo humano. O que acontece? Uma área limitada é contaminada, parte da população, centenas ou milhares de pessoas, teve contato. Sendo que só é importante o contato muito próximo e por bastante tempo. O grave disso é que provocou casos agudos numa população e não em técnicos. Isso é o maior desastre do mundo desse tipo. E é possível hoje ainda acontecer um acidente como foi de 87? Claro que sim. O que foi o acidente? Foi devido à irresponsabilidade daqueles que detinham a bomba de césio deixada em um prédio abandonado, que antes era o hospital. E com acesso ainda que indevido aos catadores de ferro velho. Pessoas muito pobres que procuram ganhar a vida obtendo coisas inúteis para os outros e que para eles são úteis. Infelizmente, nesse caso, a bomba que eles pegaram era muito perigosa. Então, esse tipo de acidente, em princípio, pode ocorrer se um material radioativo for abandonado. Não é só isso. No Brasil ainda há muito material radioativo usado em hospitais, que não são só usados desse modo. Por exemplo, para exames na tireoide, a pessoa utiliza iodo radioativo. Então, às vezes, depois esse material não é devidamente guardado, é julgado de uma maneira indevida. Esse é o problema que ainda existe. Quando nós chegamos a Goiânia, fazia 3 semanas que o acidente radioativo tinha sido descoberto e as 4 vítimas fatais do césio já estavam enterradas. A primeira coisa que fizemos foi procurar as personagens da tragédia. O lugar mais fácil era o prédio da FEBEM, para onde foram mais de 30 pessoas com níveis menores de contaminação. As crianças impressionaram mais. Muitas não conseguiam entender por que tantas medições por dia ou tantos banhos, com sabão e vinagre que ajudam na descontaminação. Para as crianças, as regras dessa nova casa trouxeram susto e angústia. Tô embora. É? Tu quer voltar para casa? Tá com saudade do resto da família? Não chora. Minha família todinha foi atingida. Foi filho, foi sobrinho, foi nora, os netos, bisnetos. Tudo minha família. O que eu dou para fazer nesse mundo, meu Deus? O que será de nós? Nós não podemos sair. Está tudo correndo de nós. Tudo, acha que nós estamos tudo contaminado, que vai contaminar todo mundo. Dor de avó, dor de mãe. Dona Lourdes, mãe da menina Leide, tinha perdido a filha há poucos dias. A única coisa que resta é a foto dela que eu tenho. Qual foi a última vez que a senhora viu a sua filha, Leide? A minha filha, eu vi ela, parece que no dia 30. Ali no ginásio Rio Vermelho, era meia-noite, foi quando eu dei o último abraço nela. E ela saiu com o pai dela, não voltou. Essa cena Dona Lourdes nunca viu. A menina Leide internada no Hospital Marcílio Dias, no Rio. É a primeira vez que a imagem é mostrada na televisão. Ela nos foi cedida pelos médicos da Universidade Estadual de Campinas, que ajudaram no tratamento das vítimas. Depois de um mês, Dona Maria Abadia voltou a sorrir. O filho Devair tinha voltado a Goiânia e estava no hospital do Inampes, junto com Ivo e outros parentes. Dona Maria passou a visitá-los todos os dias. E eles estão mais confiantes? Ah, estão satisfeitos.
Porque às vezes a gente vem, né, tá alegrinho, a gente sai, tão satisfeito. Aquilo para nós é uma alegria, né? Antes de rever o filho, a imagem que Dona Maria guardava de Devair ainda era essa, gravada no ferro velho poucos dias antes dele embarcar para o Rio. Hoje, Devair está assim, sem cabelos, sorridente e mais aliviado. Nós conseguimos entrar no hospital e ter uma longa conversa com ele. Foi a primeira vez que Devair falou sobre o que aconteceu desde que foi internado. Você conseguiu entender o que foi que aconteceu com você e com a sua família? Não, realmente não. Não consegui nada. E eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. Qual foi a sua convivência com aquela pedra? Então, todos os dias eu tinha que pegar aquela pedra, né? Porque minha mulher tinha pavor da pedra. Ela ficava na entrada assim, então ela tinha pavor, vivia tampando a pedra. Você acha que era um pressentimento dela? Ela detestava a pedra. E eu amava a pedra. Completamente diferente. Então ela brigava, às vezes ela não queria. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes cansei de tomar cerveja, um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. Pelo menos no Brasil não se usa mais nenhuma fonte que seja aglutinada em material solúvel. Porque foi a solubilidade do material aqui em Goiânia que fez com que a contaminação se disseminasse. Hoje, nós só usamos matrizes metálicas. Então, se porventura um acidente semelhante a esse de Goiânia viesse a ocorrer, nós teríamos um pequeno local contaminado com fragmentos metálicos, de tal maneira que você pudesse remover isso, colocar dentro de um tambor, e o acidente que foi tão grande aqui em Goiânia estaria restrito a um tambor apenas de rejeito. Essa é a grande modificação. Essas tábuas levantadas na Rua 57 e nas outras áreas se transformaram num muro de aflição e dúvida. Hoje, fazendo uma reflexão da história do acidente, muita gente faz uma reclamação. Algumas informações importantes demoraram a chegar. A cidade levou quase um mês para entender que contaminação não é a mesma coisa que irradiação. Se esse tapume está contaminado, tem um pouquinho de césio, vamos usar aqui a purpurina. E se eu tocar nesse tapume, eu vou ficar contaminada, vou me transformar numa fonte de radiação. Mas se chegar alguém aqui do meu lado, ficar conversando comigo e não me tocar, esse alguém não vai ser contaminado, mas vai ser irradiado. Irradiadas, na verdade, foram todas as pessoas que se aproximaram dos 19 gramas de césio que saíram da bomba de radioterapia e se espalharam pelas áreas atingidas. O césio 137, o pó azul que encantou as vítimas do acidente, é um elemento radioativo que não existe na natureza. Ele é resultado da queima do urânio 235 dentro de um reator nuclear. A Rua 57, em Goiânia, ainda apresenta perigo hoje? Não, nenhum. Foi um trabalho muito bem feito na época. A Comissão Nacional de Energia Nuclear compareceu logo que foi detectado o problema. Providências foram tomadas, foi raspado o solo, removido material, isoladas as casas, as pessoas foram buscadas para identificar se tinham sido contaminadas ou irradiadas. Esse trabalho foi feito com esmero. Daqui foram arrancadas 13 toneladas de material contaminado. Terra, árvores, roupas, brinquedos e até animais domésticos. Tudo isso foi colocado em barris e contêineres de metal e levado para um depósito na cidade de Abadia de Goiás. Um depósito que deveria ser provisório, como assegurou na época o então governador Henrique Sandino. Esse local, eu diria, é o provisório do provisório. Porque isso ocorreu no centro de Goiânia. E tendo ocorrido no centro de Goiânia, era preciso um local transitório para a embalagem definitiva do rejeito. Hoje, quase 4 anos depois, o depósito continua no mesmo lugar, a céu aberto. Somente esta semana, o governo anunciou o local definitivo para todo esse lixo. O depósito coberto vai ser construído aqui mesmo, só que levará pelo menos mais 3 anos para ficar pronto. O depósito de Abadia foi feito dentro de um padrão internacional de bloqueio da radiação, de blindagem, com concreto, com tambores, enfim.
ele está colocado da maneira adequada. Nesses momentos, quem melhor do que o artista para traduzir a desordem externa, o caos que se estabelece em torno das pessoas. Ainda sob o impacto da notícia, lá naquele ano de 1987, Cirão Franco falava através do trabalho. É uma grande reportagem visual. Em 32 guaches, Cirão Franco retrata de uma forma estética a tragédia em Goiânia e suas consequências. Todos os momentos receberam uma atenção especial do artista. A marreta, que ilustra a liberação do material radioativo, a casa de onde partiram as vibrações do césio, os animais contaminados e a menina Leide, de 6 anos, que engoliu partículas de césio com pão e morreu. Cada notícia transformou a indignação de Cirão em uma nova obra de arte. Cirão Franco morou 22 anos no bairro que foi contaminado pelo césio. Ainda tem muitos amigos por lá. Por isso, o acidente nuclear mexeu muito com ele e mudou, inclusive, radicalmente a pintura que faz. Há um mês, Cirão Franco trabalha 18 horas por dia. E quando soube que até a terra de Goiânia estava sendo considerada impura, ele deu esta resposta. Trouxe a terra para a tela. A técnica nova para Cirão foi desenvolvida junto com a emoção. São 13 pinturas. Tem o mapa do bairro, a Rua 57, que continua interditada, o retrato das pessoas que já morreram. E Cirão mostra ainda 7 esculturas em concreto. É a reação do artista diante do que está acontecendo com os objetos contaminados. Isso é uma coisa que aconteceu numa parte do planeta, né? A gente ouvia falar de Chernobyl, era uma coisa, para mim, sempre bateu quase como ficção. De repente você tem uma coisa assim ao seu lado, na sua cidade. Eu gostaria que as pessoas lembrassem que isso foi num ponto do planeta e que as pessoas têm que se tocar e que isso é de responsabilidade de todos nós, todos os brasileiros que demarcam essa parte no globo terrestre. Eu fiz 108 desenhos, que é uma espécie de reportagem visual, uma narrativa, né? De tudo que iam enterrando. O ateliê estava sempre com 2, 3 televisões ligadas. Aí, cortou o braço, sai uma foto do João, que cortou o braço no Rio de Janeiro. Daí eu já faço um braço de chumba, que era uma coisa louca. Chegava aqui, eu transformava aquilo num objeto, numa pintura. Mas só depois de 1 ano é que a ficha caiu. Eu te juro por Deus. Porque eu acho que eu coloquei em risco até a minha profissão, assim, tudo. Eu não vi. Foi uma catarse, eu não via. Pode parecer brincadeira isso, né? Falar, está fazendo vento. Mas eu não vi, foi um estado de paixão. Não tinha, nascia direto, né? E a minha pintura, ela sofre muito soterramento, porque eu tenho muita dúvida o tempo todo, tal, né? E quero também encontrar coisas que eu nunca pensei, que é o que me interessa. Mas no Sérgio não, foi uma coisa assim... E eu comecei também a lembrar de como eu desenhava no chão ali, antes do asfalto, com as fincas. Daí foi a necessidade de usar a terra. Eu desenhava muito o jogo de finca, que é uma ponta, em que você faz um triângulo aqui, outro ali, e as crianças jogam até e aquilo forma um desenho interessante, né? E foi muito... Assim, eu não vi, foi uma coisa que brotou dentro de mim, que mudou minha pintura, mudou várias coisas na minha vida. Eu era uma pessoa que funcionava muito. E hoje eu não funciono nada, né? Eu não posso fazer nada. A cabeça não ajuda, a perna não ajuda, porque se for lesão muito grande na perna, a mão, eu não posso fazer nada. Devair Alves Ferreira era o dono do ferro velho onde foi rompida a cápsula contendo o césio 137. Ele recuperou o cabelo, mas está mal de cabeça e perdeu o gosto pela vida. Eu perdi com um acidente a esposa, a sobrinha, 2 amigos que trabalhavam comigo. A saúde, eu perdi a liberdade, eu sou um preso fugido. Porque um preso fugido é aquele que anda na rua, sabe, sempre escondendo das pessoas. Isso é duro para um homem, não é? Para o futuro mudar isso, já imediatamente é preciso pensar em desmembrar a Comissão Nacional de Energia Nuclear em 2.
como foi proposto várias vezes pela Sociedade Brasileira de Física e até por comissões nomeadas pelo presidente da República. E isso foi feito nos Estados Unidos também. Uma comissão só para fiscalizar a energia nuclear. E outra pode, então, tratar do desenvolvimento tecnológico nuclear. O senhor falou aí sobre o futuro. O futuro daquela época é hoje. O que mudou? Olha, a lição foi grande e hoje estamos mais precavidos. A importância deste problema cresceu. Houve envio de uma mensagem ao Congresso Nacional pelo governo federal para regulamentar os depósitos de material radioativo, mas isso não foi bem resolvido. O final da história ainda não chegou. A proposta de dividir ou não a Comissão Nacional de Energia Nuclear é ainda polêmica, não é a única solução, é uma solução. Hoje mudou um pouquinho, a Comissão Nacional de Energia Nuclear está no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia. Não é a única solução fazer a divisão da comissão em duas, uma de fomento, outra de fiscalização. Não é essa a única solução, essa é uma solução. Eu acho que houve melhora de lá para cá, mas o assunto não está encerrado.